Fala, meu povo! Fala, meu povo! Mais um vídeo da série Primeiros Passos. E hoje a gente vai falar sobre igreja. Igreja. Adoro! Como nós dizemos aqui em casa, nós somos igrejeiros. Aqui a galera... Igrejeiro. Roxa. Igrejeira roxa. Nós somos. Nós crescemos nesse Não ambiente. falta um domingo. Não faltou domingo. Crescemos neste ambiente, né, de igreja. Eu dou graças a Deus por isso, por ter me dado essa oportunidade de crescer dentro da igreja, dentro de uma comunidade. Meus pais sempre me levaram desde pequena. Chegou aquela fase da adolescência que a gente fala assim, aí, vou, não vou, continuo. Graças a Deus, continuamos e estamos aqui até hoje. E eu posso dizer para vocês, eu amo a igreja. Eu amo estar na igreja. Eu amo ter uma comunidade para fazer parte. Isso é importante demais. Hoje nós vamos entender qual que é a importância da igreja. Eu preciso realmente estar dentro de uma igreja? Logo de cara, a gente vai dizer, a igreja não sou eu. A igreja não sou eu. A igreja não é você. A igreja somos nós. Somos nós. Somos nós. Bora lá, então? Bora lá. Tá. Para início de conversa, né? O que é igreja, né? Tem aquela famosa palavra lá, eclésia, né? Ou eclesia, não lembro direito a pronúncia, mas que quer dizer chamados para fora, que dá a ideia de uma reunião. A melhor igreja que pegou essa ideia de eclesia é a Assembleia, porque a Assembleia também é uma ideia de reunião, tá? Então essa é a ideia de eclésia, né? É reunião, uma assembleia solene, é uma reunião dos santos. Por que a gente já iniciou falando, a igreja não sou eu, a igreja somos nós? Porque a gente não se reúne sozinho. O Douglas Gonçalves do Jesus Cop diz uma coisa interessante: não existe uma família de uma pessoa só. Exato. E esse é óbvio, né? Ah, eu sou família. Não. A gente só é família. Eu, por exemplo, eu sou uma família com a Rose, porque nós somos marido e mulher. Não tem como ser só eu sozinho família. Eu sou eu. A igreja é a mesma coisa. Não existe família de um ser humano só. Porque a ideia é uma reunião solene. É um ajuntamento dos santos, né? Dos crentes em Jesus. Então, por que a igreja não sou eu? Porque é uma reunião. E se é reunião, é mais de uma pessoa. Exato. Aí até remete o que Jesus falou: onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali vou estar com eles. Não é um. Não é um, Jesus, porque ele não falou. Ele começa do 2. Exato. 2 ou 3. Na matemática de Deus é plural, né? Exato. Nunca tem essa ideia individualista do solitário. E né? é isso que eu mais amo, essa ideia de unidade, essa ideia de comunidade mesmo, né? A gente vive em uma família, Cristo nos adotou e agora a gente faz parte de uma família. Muitas das vezes a gente vai ver pessoas que têm muitos ranços, né? A gente pode dizer assim, com a igreja, por isso, por aquilo outro, por N motivos. Mas a gente precisa ter em mente que essa instituição igreja foi o próprio Cristo que construiu. Ele que nos colocou dentro dela, ele nos adotou, né? Ele nos trouxe, ele nos deu uma nova família. E eu já vou adiantar para você, qual família é perfeita? Nenhuma família é perfeita, nem as de sangue, muito menos as que não são de sangue, né? E a gente vai ver isso dentro da igreja. Nós vamos ter pessoas, eu costumo falar, nós vamos ter irmãos maravilhosos, legais, simpáticos. Mas a gente vai ter os irmãos chatinhos, né? Os irmãos que a gente vai ter que ter um pouquinho mais de paciência para lidar. Sempre tem. Sempre tem, né? A gente vai ter. E essa é a beleza da comunidade. É um monte de gente diferente, cheia de defeitos. Foram enfiadas dentro de 4 paredes e falou, agora vocês vão aprender a viver juntos, em amor, suportando uns aos outros. Isso é igreja, isso é família, isso é amor de Deus derramado em nós. Essa comunhão que Cristo nos colocou é maravilhosa, sabe? É olhar por irmão que talvez você não goste tanto, porque ó, vai acontecer, mas aquele momento de necessidade, você vai estender a mão para ele e vai falar, irmão, pode contar comigo. Isso é comunidade, isso é unidade. E Cristo é que nos ensina, Cristo é que nos ajuda a viver dessa forma. E isso a gente só aprende dentro da igreja. Por isso que é um contrassenso o cara falar que serve a Deus na sua casa. Exato. Então, eu sirvo a Deus do meu jeito, na minha casa, não preciso ir para a igreja, não preciso fazer nada. É um contrassenso. Porque se servir a Deus é o encontro numa reunião solene, né? Então, a gente só serve a Deus um outro. Porque a gente começou falando, né? Porque a igreja é importante, porque servi-la. Porque não tem outra forma de servir a Deus se não for nessa reunião santa. Por mais que a gente, lógico, serve a Deus indo ao encontro de pessoas que ainda não são igreja, mas é na comunidade que Deus se revela. Não é que as 4 paredes, né, são santas, mas é que Deus se revela na reunião dos crentes. Então, quando 2 ou 3 se reúnem para adorar a Jesus, Jesus
Jesus está no meio deles. Então, por que Jesus não está sozinho? Ele quis dizer, talvez, vamos lá, vamos voltar aqui. Será que Jesus quis dizer que não estava na sua individualidade, na sua casa, quando você lava a sua louça? Não, não é isso. É que, na verdade, ele sempre está apontando, e Paulo pega isso muito bem, o apóstolo, né? Sim. Pega muito bem essa ideia de Jesus quando fala, ó, a igreja é um corpo. Então, por mais que, ó, meu braço alcance certos lugares que meu olho, né, não vai alcançar fisicamente, então ele tá meio que distante, mas ele sempre tá ligado ao corpo. Há partes do corpo que sempre vão viver individualidades. Nem todas as partes estão em contato direto, mas elas, o que elas têm em comum? Elas sempre estão ligadas ao corpo. Experimenta tirar uma parte do seu corpo e deixar ela lá, sozinha durante uns dias. O que vai acontecer? Vai apodrecer. Essa é a imagem da Bíblia para nós, né? Não existe desigrejado, não existe uma vida do evangelho fora de Jesus e fora da igreja local. É importantíssimo a gente falar isso, porque dos tempos que a gente está vivendo, é muito comum a gente falar assim, não, Jesus é um cara legal, fã-clube que pega mal. Opa! Eu costumo dizer, se quer se relacionar comigo, Paulo, tem que falar bem da minha esposa, porque se Por falar favor. mal da minha esposa, tá falando mal de mim também. Eu não vou conseguir me relacionar bem com você se você falar mal da minha amada. Então, nós, aos olhos de Jesus, somos a amada do Cordeiro de Deus. Somos a noiva de Cristo. Como a gente vai falar mal da esposa dele para ele? É um contrassenso. Então, assim, a igreja é a noiva do Cordeiro. E servir a Deus é estar também suportando, como diz a Rose, tá suportando os irmãos numa igreja local. Porque há irmãos que não são amáveis. Mas aí a gente volta lá atrás, alguns vídeos, e diz: o que o evangelho mudou na nossa vida? Né? A gente encontra nosso irmão só porque ele é um cara legal, ou ele tem algo a oferecer, ou porque Jesus me alcançou e agora ele é alvo também do meu amor. Nas palavras de João, Deus é amor. E aquele que diz que ama a Deus e não ama o irmão, é o quê? Mentiroso. Mentiroso, porque é um contrassenso você dizer que não ama o irmão, mas ama a Deus, porque o irmão é o seu semelhante. Então, assim, a igreja, a noiva do Cordeiro, a gente precisa servi-la, porque não há outra forma de servir a Deus. Exato. É porque Deus estabeleceu que é na reunião da comunidade que ele se manifesta. Exatamente. E é como o próprio salmista Davi vai nos dizer, né? Eu alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E é isso que tem que ter em nosso coração. A alegria de estar reunido com a nossa família, com a nossa comunidade de fé, mesmo ciente de todos os problemas que possam existir. Porque nós somos seres humanos, gente. Ser humano é problemático por natureza. Então é muito fácil, às vezes, nós apontarmos o dedo para um irmão que não é tão legal, mas às vezes o tão legal na história somos nós. Às vezes a gente fala, aquele irmão é tão assim, mas às vezes o tão assim sou eu. E é só dentro de comunidade, só dentro da igreja que a gente vai aprender a olhar um ao outro, entender os nossos defeitos, entender o defeito do outro e ainda assim nos suportarmos. E em amor, como a Bíblia nos ensina. É como eu sempre falo, né? É olhar pro irmão chatinho e sorrir para ele com muita alegria no coração e falar assim, estou muito feliz de ter você aqui. E tá feliz de verdade. E tá né? feliz de verdade, não é falsidade. É. Mas estar em comunidade, conhecer a Deus e seguir aquilo que Cristo nos ensinou, vai fazer a gente olhar para aquele irmão que talvez não seja tão agradável assim, mas ainda assim querer estar lá, ao lado dele, cultuando com ele, É isso. participando da comunhão com ele. E a gente vai aprendendo a amar aos poucos, Perfeito. uns aos outros, como Cristo nos ensinou. Então, convite, né? Sim. Vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. Vamos viver em comunidade. Vamos viver em igreja. Talvez você tenha se decepcionado com alguma igreja, com alguma comunidade que você frequentou, com algum grupo de pessoas, mas tenha sempre em mente que o cabeça desse corpo é o próprio Cristo. E o Cristo nunca nos decepciona. E é ele quem vai ensinar o corpo a viver, a andar, a caminhar. E é juntos, uns com os outros, que nós vamos aprendendo isso. Então eu digo para você, não deixe a sua igreja, sirva a sua igreja, aprenda a viver em comunidade uns com os outros, porque isso é agradável a Deus. Me pergunte só o finalzinho? Sim, Talvez uma dica muito prática de procurar uma igreja, talvez você não seja uma pessoa de igreja, exato. né? Então, se você talvez ainda não encontrou uma igreja local, procure uma igreja local. Mas qual é, talvez, o que diz que é essa igreja saudável? É uma igreja que zela
pela palavra de Deus, né? É uma igreja que prega a palavra de Deus e prega e vive essa palavra. Então, assim, eu sei que talvez você não viva perto de uma igreja saudável. Digamos assim, existem muitas igrejas malucas por aí, isso é verdade, tá? A gente não pode negar isso. Mas não desista da igreja. Insista, porque é um mandamento, né? Assim, a gente só vai viver uma vida saudável no evangelho com a igreja local. Então, assim, é importantíssimo, na verdade, é essencial a gente achar uma igreja, porque é nessa comunhão, é nessa comunidade que a gente serve a Jesus. Procure a igreja e procure, na medida do possível, uma igreja saudável, uma igreja que zela pela palavra de Deus e cumpre, né? E tenta viver esse evangelho. Talvez, que nem diz a Rose, vai ter igrejas imperfeitas, isso é verdade, mas não desista, procure. Eu sei que existem muitos crentes fiéis e muitas igrejas fiéis. Talvez a gente olhe na TV e fale assim, poxa, parece que é ao contrário do que o Paulo e a Rosa estão falando. Mas não é. Existem muitos crentes de verdade. E existem igrejas de verdade. Procure, não desista. Jesus está querendo te encontrar também numa igreja local. Amém? Amém. É isso. Tchau, Tchau, galera. gente.